Uma boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então nós vamos falar sobre esse tema, construindo um mundo melhor. Quantas vezes nós escutamos pessoas dizendo, esse mundo está perdido. O mundo está muito pior do que já foi. Cresce a cada dia a violência, crescem conflitos de todas as ordens. Parece que o ser humano está andando para trás, parece que a violência, parece que os conflitos internos estão maiores. Esse mundo está perdido, como alguns dizem. Será? Será que o nosso mundo está perdido mesmo? Que a humanidade não tem jeito? Será que estamos piores do que nós já fomos? Se nós olharmos a história, nós vamos ver várias situações em que o ser humano matava por quase nada. E as pessoas achavam isso certo. As pessoas matavam para lavar a honra e achavam isso certo. As pessoas matavam porque alguém havia causado algum dano aos seus familiares. Hoje, ninguém mais aceita isso. Embora também se saiba que existe a violência, que existe ainda as agressões, existe o mal. Mas será que nós estamos piores? Com certeza não. Deus criou leis. Leis que, aceitando ou não, conhecendo essas leis ou não, nós estamos sujeitos a elas. Quando nós não conhecíamos a lei da gravidade, nós só não conhecíamos, mas nós estávamos sujeitos à lei da gravidade, assim como estamos até hoje. Então, as pessoas podem não conhecer as leis de Deus, mas nós estamos todos sujeitos a essas leis. A doutrina espírita nos diz que a evolução é uma lei de Deus. E essa lei, aceitando ou não, conhecendo ela ou não, ela se fará presente em nossa vida. Lei de progresso e evolução. Ninguém fica pior. Podemos sim estacionar. O ser humano não retrograda, o espírito não retrograda. Podemos estacionar, ficarmos parados. Mas isso, claro, vai causar danos a todos nós. Se eu parar, eu vou me prejudicar. E aqueles que me cercam também sentirão esse freamento da minha parte. Então, se existe o mal, da onde vem o mal? Da onde vem o mal? Foi Deus que criou o mal? O mal não foi criação de Deus. O mal é uma criação do próprio ser humano, pela ausência do bem. Deus nos criou iguais, simples e ignorantes. E por ignorância, nós erramos. Por ignorância, mais do que por maldade, nós realizamos coisas equivocadas, coisas que não são adequadas à nossa vida, sem que, às vezes, a gente tenha consciência do quanto determinadas atitudes nossas estão causando a nós e àqueles que nos cercam algum tipo de mal. A gente sabe que no momento em que cada ser humano se melhorar, o mundo também vai se transformar. A gente quer ver as mudanças lá fora. Quem tem que mudar são os outros. Quem tem que mudar são as pessoas que fazem isso ou aquilo. Será que nós não temos que mudar? Quem é que faz a sociedade? Quem faz o nosso país? A nossa cidade? Quem faz
com que essa cidade tenha progresso, seja uma cidade boa ou ruim? Somos todos nós. E de acordo com aquilo que nós pensamos desta cidade ou dessa sociedade, nós vamos nos inserir de um jeito ou de outro. Tem uma história que eu gosto muito de um senhor que estava sentado numa praça. Nisso chega um jovem que estava se mudando para aquela cidade. E aí, esse jovem vê aquele senhor e senta ao seu lado e pergunta se ele mora há muito tempo ali naquela cidade. E o senhor diz que sim, que morou a vida inteira. E ele disse: ai, mas que bom, eu estou vindo para cá e eu gostaria de saber como é essa cidade. Então o senhor que morou a vida inteira aqui pode me dizer como é que é o povo, como é que são as pessoas, enfim, eu gostaria que o senhor me dissesse. E ele disse: eu vou lhe falar, mas antes eu quero que você me conte da cidade que você veio. Como é que é? Ah, a cidade onde eu venho, as pessoas são muito egoístas. São muito maldosas, só veem a maldade em tudo. Da cidade onde eu venho, as pessoas não têm interesse nenhum de conhecer umas às outras. São mal educadas. E começou a falar mal da cidade de onde ele vinha. E o ancião então olhou para ele e disse: infelizmente, meu irmão, o que eu posso lhe dizer é que aqui você não encontrará nada diferente do que você encontrou na cidade de onde você veio. O rapaz saiu muito entristecido. Minutos depois, casualmente, chega uma outra pessoa e faz a mesma pergunta. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Ah, eu moro aqui a vida inteira. Ah, mas então o senhor pode me dizer como é essa cidade? Eu estou me mudando para cá, não conheço ninguém, eu gostaria de saber como é esta cidade. E ele fez a mesma colocação. Mas me diga antes como é que é a cidade de onde você vem. Ah, a cidade onde eu venho é maravilhosa. Eu só estou vindo para cá em função do meu trabalho. Mas a cidade onde eu venho, as pessoas são fantásticas. Existe sim algumas situações, mas essas situações são resolvíveis. Não são nenhuma situação complicada. A gente vê eu vejo na minha cidade lá muita solidariedade, as pessoas se preocupando umas com as outras. E ele disse: então, você com certeza vai encontrar aqui a mesma coisa. Aqui as pessoas também são assim. São solidárias, são amigas, são gentis. E tinha alguém ali por perto que escutou as duas conversas. E foi então perguntar para esse senhor como é que ele dá respostas completamente diferentes para a mesma pergunta. E então o ancião disse a ele: nós é que fazemos o local onde a gente vive. Se nós queremos ver nos outros a maldade, o egoísmo, a indiferença, nós vamos ver. Se nós queremos ver o lado positivo, nós também vamos ver. A sociedade, ela será da forma também como nós a vemos. Então, se eu vejo uma cidade como sendo uma cidade ruim, eu vou de boa vontade ou de má vontade morar nela? Eu vou de má vontade. Se as pessoas me dizem: olha, aquela cidade, ninguém dá bola um para o outro, eu já vou me fechar. Agora, se eu tenho uma outra visão, eu vou agir espontaneamente. E as pessoas que se afinizarem com a nossa forma de ser, nós vamos trazê-las para o nosso convívio. Então, quando nós reclamamos da vida, ou reclamamos da cidade, reclamamos do trabalho, reclamamos de várias coisas. O que estamos fazendo nós para que isso que eu estou reclamando seja melhor? Reclamar é tão simples e tão fácil. É tão fácil a gente colocar defeitos.
É tão fácil a gente apontar os defeitos dos outros. É fácil. Agora, será que nós estamos fazendo alguma coisa para que a nossa vida seja melhor? Ou estou simplesmente reclamando? Estou simplesmente externando a minha insatisfação, mas eu só espero dos outros aquilo que talvez eu possa fazer. Mahatma Gandhi tem uma frase muito interessante que diz: seja você a transformação que você quer ver no mundo. Seja você a transformação que você quer ver no mundo. Então, se eu digo que eu acho que é importante ser honesto, ser gentil, ser amável, ser amigo, companheiro, eu tenho que esperar dos outros isso? Não. Temos que nós procurarmos fazer aquilo que nós julgamos que é o melhor. Ah, mas eu quero que tal pessoa me valorize. E você valoriza essa pessoa? Ah, eu quero que tal pessoa me diga o quanto eu sou importante na vida dela. E você diz para ela o quanto ela é importante na sua vida? Às vezes aquela situação de contrapartida a gente não faz. Às vezes fazemos. Mas às vezes não fazemos o suficiente. Então a sociedade somos todos nós. Quando uma célula está doente, o todo também pode adoecer num organismo físico. Quando as células estão sadias, o todo também estará sadio. E cada um de nós é como se fosse uma pequena célula desse grande organismo que é o nosso planeta Terra. Esse planeta só está assim em função do quê? Em função dos habitantes que aqui se encontram, que somos nós. Ah, mas eu não posso mudar o outro, é verdade? Nós não podemos mudar. O outro jamais nós vamos conseguir mudar. Nós podemos estimular a mudança do outro através da nossa própria mudança. E tem uma frase também que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: uma árvore não ensina a outra árvore a crescer, mas ela estimula a outra a crescer pelo seu próprio crescimento. Ah, mas eu queria tanto que tal familiar meu viesse a uma casa espírita. Isso ia fazer tão bem. Isso a gente ouve muito, as pessoas falarem. Mas se tal pessoa viesse, ia fazer tão bem a ela. Ou então nós estamos escutando uma palestra e a gente pensa, que pena que tal pessoa não está aqui. A gente pode até assim pensar, mas vamos pensar também no que aquilo que está sendo falado pode servir para cada um de nós. A gente pode até achar que o chapéu serve para o outro. Mas será que não cabe um pouquinho em mim? Será que não serve um pouquinho para mim também? E a outra pessoa, que nós talvez estejamos pensando que seria bom que ela estivesse escutando uma palestra, que ela estivesse na casa espírita, será que ela não vai começar a vir, à medida que ela vê em nós, transformações positivas? Com certeza. Pode levar um tempo. Mas se ela ver em nós transformações positivas, com toda certeza, nós vamos conseguir aquilo que nós gostaríamos, que seria o quê? A outra pessoa também fazer reflexões mais profundas do sentido da vida. Então, todos nós temos a possibilidade de fazermos este mundo ser melhor. Muitas vezes a gente faz coisas que nós sabemos que está errado e a gente continua fazendo. Por exemplo, vamos imaginar um motorista
que ele está andando e ele vê uma placa lá na frente e que tem a placa mostrando proibido fazer a conversão à esquerda. Ele dá uma olhada e faz a conversão à esquerda. Estava errado? Estava errado. Mas ele olhou, não viu ninguém e entrou à esquerda. Só que logo a seguir ele ouve um apito. Que ele não viu nem de onde vinha, mas teve que parar. Chegou então o guarda até ele e perguntou: o senhor não viu a placa? Ele disse: não, eu não vi o senhor. Ah. Ele não viu o guarda, por isso ele fez a conversão. Mas ele sabia que estava errado. Ele sabia que não deveria fazer. Muitos já sabem o que não devem fazer e continuam fazendo. Continuam agindo de uma forma inadequada, mesmo sabendo que não deveria. Paulo de Tarso, ele faz uma seguinte colocação. Ele disse: por que não faço, o bem que eu gostaria, e sim o mal que eu não quero? Por que não faço o bem que eu gostaria e ainda faço o mal que eu não quero mais? É porque nós nos condicionamos. Nos condicionamos ainda para o mal. Por que a gente se condiciona para o mal? Porque nós temos a tendência, quando temos uma dificuldade, pensar no melhor ou no pior? O que é uma tendência nossa? Primeira tendência. A tendência é pensar no melhor ou no pior? No pior. No pior. Então a tendência é pensarmos no pior, é nós prevermos o pior, é nós temermos o pior e ocuparmos a nossa mente com o pior. Quando nós nos mantemos com esse tipo de pensamento e sentimento, é bem provável que a gente comece, então, a nos condicionarmos ao pessimismo, nos condicionarmos a não vai dar certo, nos condicionarmos ao fracasso. Vocês vejam que a gente acredita muito pouco na mudança alheia, né? Quando alguém diz: agora eu vou mudar, agora eu vou fazer tal coisa. Dificilmente alguém diz: muito bem, gostei dessa sua atitude, acredito em você. É muito difícil se ouvir isso. É muito difícil dizer isso. Normalmente quando eu diz: eu vou mudar, isso é fogo de palha. Vai mudar por um dia. Daqui a pouco já volta o que era antes. Tudo a mesma coisa. Muito papo, pouca ação. E aí a pessoa que às vezes estava cheia de ânimo para mudar, ela pode desistir. Ela pode desistir de fazer aquela mudança necessária na sua vida. A gente tem a tendência a colocar os outros, quando os outros querem mudar, a gente tem a tendência a dizer: não, mudar é fácil ou é difícil? Qual é a ideia de mudança que vocês têm? Mudar é fácil ou mudar é difícil? Difícil. E quando a gente acha que uma coisa é difícil, a gente tenta ou a gente desiste? A gente desiste. Então, se mudar é difícil, para que eu vou fazer força se eu vou ficar no mesmo? Então, não faço força e continuo assim como eu sou. Continuo com meus conflitos, com as minhas dificuldades, continuo com a minha vida do jeito que está, porque desse jeito eu conheço. Desse jeito eu já sei. Mudar não é difícil, mas exige vontade. Exige persistência. Exige, melhor dizendo, algo que nos motive a agir. Eu preciso ter motivação, o motivo para a ação. Por que eu devo mudar a minha vida? Eu tenho que avaliar o que precisa ser mudado, não é mudar por mudar. Por que eu preciso mudar? Porque se eu estou reclamando que não está boa, o que falta para ficar melhor a minha vida? Eu gostaria de... Certo.
Mas não vamos pensar que essa vida melhor tem que depender de outras pessoas. Tem que depender de mim. Muito bem, como eu não posso mudar os outros, eu posso mudar a mim mesmo. Não é isso? Então, eu tenho que ver o que eu preciso mudar. Eu tenho que ser mais paciente. Toda vez que alguém testar a minha paciência, é um treinamento. Toda vez que alguém nos agir de uma forma inadequada conosco, nós estamos testando o quê? A nossa paciência. Mas a gente quer coisas fáceis, a gente quer chegar lá, eu quero ter paciência sem exercitar. Seria a mesma coisa que eu quisesse aprender a tocar violão. Mas no início dói os dedos, mas eu tenho que treinar, mas será que eu vou aprender a tocar violão? Se eu não vencer os primeiros desafios que aquele instrumento está me convidando? Eu vou tocar violão, vai doer os dedos, sim. Mas se eu persistir, daqui a pouco eu vou conseguir tirar alguns acordes, tocar algumas musiquinhas, no início alguma coisa bem básica, e depois eu vou conseguir então tocar da forma com que eu gostaria. Só que nós queremos aprender a tocar sem precisar fazer exercícios. Eu quero tocar uma grande música, uma música de difícil execução. Mas fazer exercício é muito chato, então não vou fazer. Eu vou aprender? Não vou aprender. Então, quando nós queremos trabalhar alguma coisa dentro de nós, nós temos que ter a noção de que precisamos exercitar. Então, se eu quero ter paciência, eu preciso exercitar a paciência quando? Quando as situações estão complicadas. Não quando está tudo bem. Eu quero ter paciência quando está tudo bem, mas aí qualquer um, a menos que seja desequilibrado. Se a vida está tudo tranquilo, ninguém me contraria, né? Os filhos obedecem, o marido isso, a esposa aquilo, tudo de bom. E aí eu estou tranquilo. Mas assim, qualquer um. Assim, qualquer um. Tem uma senhora que, alguns anos atrás, fez um comentário em relação à sua filha. A sua filha era alguém bastante complicado. E essa senhora um dia nos disse, a fulana é uma boa pessoa, é só não contrariar. É verdade, né? Eu fiquei pensando, se não me contrariar, eu também sou uma santa pessoa, né? Se as pessoas fazem o que nós queremos, está tudo bem. Então, nós temos que ter a noção de que o mundo ele pode ser melhor, à medida do nosso comportamento também melhor. À medida que eu aceito os outros como eles são, à medida que eu me aceito como eu sou, e quando a gente diz eu me aceito como eu sou, eu não estou dizendo que nós devemos nos acomodar. Nos aceitarmos como somos é nos olharmos sem máscaras. Como sou eu? Como realmente eu sou? Eu tenho tais e tais defeitos. Muito bem. Esses defeitos eu quero superar? Com certeza eu quero superar. Mas eu não vou me focar nesses defeitos. O que eu posso fazer? Eu posso ver também, sem máscaras, as minhas virtudes. Mas eu já conquistei isso. Eu já conquistei aquilo. Muito bem. Então, eu tenho alguma virtude já conquistada. Eu tenho outros defeitos ainda por serem trabalhados. Mas me aceitar como eu sou é eu ver os defeitos e ver as virtudes. Tentando fazer com que as virtudes se tornem maiores e os defeitos eu vá consertando. Mas eu preciso me aceitar como sou. Porque se eu não me aceito como eu sou, eu vou impedir de me ver da forma correta.
E com isso eu não vou poder ver aquilo que está faltando. Pessoas extremamente orgulhosas, elas não aceitam nenhum tipo de crítica. Elas não aceitam nenhuma colocação dos outros. E se elas não aceitam nenhuma colocação, elas se fecham para a mudança, se fecham para a transformação. E todos nós temos a capacidade de transformar a nós mesmos e a nossa vida para melhor. Sempre vamos conseguir fazer isso. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos pessoas mais amáveis, mais fraternas, vamos ver o que nós podemos fazer no contexto onde nós nos encontramos. Tem uma história muito interessante de 2 doentes que estavam no hospital. Um deles estava do lado da janela. O outro estava na outra ponta do quarto, onde ele não enxergava a janela. O que estava longe da janela, ele estava deprimido, estava muito triste por estar doente, estar em cima de uma cama, e ele não se conformava de estar ali. E o amigo que estava do lado da janela procurava sempre deixá-lo mais feliz. E procurava sempre animá-lo. E dizia, não, mas procure ficar tranquilo. Isso que você está passando vai passar. Isso vai passar. E começou a dizer a ele tudo aquilo que ele via através da janela. Ele dizia assim, a vida é tão bela, é tão bonita. E começou a dizer para ele, olha, daqui onde eu estou, da minha cama, eu enxergo uma praça. Ah, nessa praça eu vejo pessoas caminhando alguns sozinhos com os cachorros, outras pessoas, namorados, eu vejo namorados que estão sentados no banco da praça, vejo outras pessoas correndo, o sol está lindo, e dia após dia ele ia contando ao seu companheiro de quarto todas as coisas lindas e maravilhosas que ele via através da janela. E ele dizia, anime-se, meu amigo, anime-se. A vida é muito boa. Olha, eu estou vendo. E cada vez que ele olhava, ele dizia, olha, tem um lago. E eu estou vendo alguns pássaros virem tomar água nesse lago, nesse tipo tinha um chafariz. E assim ele ia descrevendo as maravilhas que ele estava vendo. Com isso, o outro começou a se animar um pouco mais. E quando acordava, ele sempre perguntava, o que você está vendo pela janela? E o outro dizia, e contava com riqueza de detalhes. E ele se acostumou, então, a sempre a perguntar para o outro, e o outro ficava a imaginar todas as coisas boas e belas que estavam acontecendo do outro lado da janela. Até que uma manhã, aquele que estava do lado da janela veio a desencarnar, faleceu. E quando ele acordou, o amigo já não estava mais lá. Nisso entra a enfermeira e ele pergunta do amigo. Ele disse, infelizmente, ele faleceu. E então, ele começou a lembrar de tudo aquilo que o amigo falava e pediu que ele gostaria de ir, então, que ele usasse a cama que o amigo estava. E então, a funcionária disse que ele aguardasse, que ela ia então fazer toda a higienização daquela cama, que depois ele poderia utilizar a cama que ficava próxima à janela. Quando foi feita a troca, e ele olha, ele vê que tem um enorme muro próximo à janela. Tudo aquilo que o amigo falava estava dentro dele.
Era o que ele imaginava e criava para fazer com que o outro se sentisse mais animado. Vocês vejam que em qualquer momento da nossa vida, nós podemos, sim, utilizar da nossa fala, da nossa forma de ser, da nossa bondade, do nosso amor, porque todos nós temos isso no nosso coração, para auxiliar alguém. O que estava do lado da janela, mesmo doente, ele conseguiu ajudar o amigo a se sentir mais fortalecido. Quantas vezes nós podemos dar um incentivo a alguém, uma palavra de carinho, de amizade, de solidariedade, o que deixamos de fazer? Se queremos um mundo melhor, vamos começar a construção dentro de nós mesmos. Vamos nos tornar pessoas melhores. Vamos nos tornar pessoas verdadeiras. Pessoas em que aqueles que nos conhecem vão saber que podem contar com a nossa amizade, que podem contar com o nosso apoio, que podem contar com a nossa ajuda sempre que precisar. Se nós fizermos isso, com toda certeza, o nosso mundo interno será melhor. O mundo daqueles que nos cercam também será melhor. E gradativamente, uns vão contagiando os outros na situação de solidariedade, de amor, bondade, que é o que nós queremos. Então, se quisermos fazer essa construção, não vamos esperar a mudança alheia, vamos querer fazer a mudança que nós temos nas nossas mãos. Que Jesus possa amparar a cada um de nós nessa transformação interna, nessa construção de um mundo melhor. Obrigada pela atenção.